Invista na sua fé. Coloque a sua fé num solo fértil. E quem é esse solo? É o próprio Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, já estamos chegando ao final do nosso devocional, né? E hoje, o tema do nosso devocional é fé que transforma. A fé que transforma. Olha, hoje, eu não sei se você está ocupada, se você está ouvindo esse devocional agora, eu não sei. Mas não deixe de ouvir até o final. Por favor, se você não conseguir ouvir agora, escute depois, mas não deixe passar, porque vai ser uma palavra que vai falar muito ao seu coração e vai trazer uma luz assim diferente. Só escute, só me escute, tá bom? Deus, obrigada por esse dia, obrigada pela tua graça, pela tua presença, pela tua vida em nossa vida. Te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos por tudo, porque sabemos que o Senhor olha a nossa vida além das nossas falhas, dos nossos pecados. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo e nós te agradecemos por isso. Peço nesse momento que o teu Santo Espírito fale o nosso coração, nos livre de todo mal e nos traga um direcionamento santo para que possamos estar cada dia mais próximos de Ti. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 18 a 20. Presta atenção nesse texto, tá? E o versículo diz assim: E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Eu acho que você já viu esse versículo, né? A fé do tamanho de um grão de mostarda é um versículo muito conhecido. Mas vamos falar um pouquinho sobre a fé que transforma? E aqui eu não vou romantizar esse texto, mas eu vou trazer para você a verdade que muitas vezes nós desconhecemos, ou se conhecemos, nos fazemos de doida, não é? E finge que não sabe, não é? Mas hoje eu quero que você entenda de uma forma diferente esse texto. O contexto aqui é simples. Tinha um menino doente, aparentemente o texto explica de forma muito clara, né? Possuído por um demônio. E Jesus expulsa esse demônio. A Bíblia diz que quando ele repreende, né, e tira aquele demônio do corpo daquela criança, automaticamente a criança é curada. O que acontece nesse contexto? Os discípulos viram aquilo, chamaram Jesus em particular. Óbvio, eles não são doidos. Aí você vai dizer, por que não? Porque veja, qual era a pergunta dos discípulos? Ô Jesus, por que só o Senhor que, tipo assim, conseguiu expulsar ou tem esse poder? Tipo, por que nós não expulsamos, né? Foi isso que eles fizeram. Tu ia perguntar isso publicamente para todo mundo? Claro que não. Eu faria o mesmo. Eu chamaria Jesus em particular, porque se ele me desse uma puxada de orelha, ninguém ia ver. Aí o que é que Jesus diz para eles? Por conta da pequenez da vossa fé. Em verdade vos digo, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês vão poder dizer a esse monte, sai daí e vai para ali. E esse monte vai. Foi isso que Jesus está dizendo aqui, certo? Certo. Vou fazer um paralelo com o Antigo Testamento, a história de 1 Reis, a vida da viúva de Sarepta. Aquela viúva de Sarepta, em nenhum momento, olhou as circunstâncias para condenar a sua crença. Tipo assim, tá vendo a circunstância? Claro, não posso confiar de que isso vai acontecer. Não, muito pelo contrário, ela expressou uma grande fé. Por quê? Porque a fé é um comportamento e não é um sentimento. O sentimento daquela viúva era de sofrimento, de tristeza, mas ela se comportou com esperança e confiança. Isso é fé. Fé é comportamento, fé não é sentimento. Você prova que tem fé quando você faz, não quando você sente. Porque muitas vezes você está ali péssima, no dia péssimo, e você ainda assim escolhe ter fé e continuar acreditando, mesmo cansada, não é?
Grava isso na cabeça. Então, aquela viúva teve exatamente a fé que Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ter, uma fé realmente. E não a fé que eles estavam tendo naquele contexto, que era uma fé pequena demais. Por essa razão que Jesus é que fez aquela repreensão ao demônio e teve toda aquela maestria naquele caso. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que muitas vezes nós ouvimos isso e dizemos assim, eu não preciso me esforçar para ter muita fé, porque se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus diz que eu posso pegar para um monte, montar um monte para lá e um monte vai, etc e tal. Então, aí percebe que muitas vezes você pode se perguntar, poxa, então eu não tenho fé mesmo, eu tenho fé negativa, -5 de fé. Porque se ele diz do tamanho de um grão de mostarda e ainda assim eu não consigo muita coisa, é porque eu tenho menos que isso. Primeira coisa que você precisa entender é que esse raciocínio acerca da fé é equivocada. Porque em nenhum momento o texto diz que a nossa fé tem que ser uma fé do tamanho ou do grão de mostarda. Nós achamos que é, mas a Bíblia não diz isso, eu posso provar. No versículo 20, a Bíblia diz assim, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como o grão de mostarda, e não do tamanho do grão de mostarda. A Bíblia diz como, não do tamanho. Do tamanho nós é que colocamos. Muitas vezes nós é que escutamos e achamos que a Bíblia diz isso, mas a nossa obrigação é apenas abrir e comprovar. Em nenhum momento a Bíblia usa a palavra tamanho. Por quê? Porque não é sobre tamanho. Quando Jesus diz, em verdade vos digo, se tiverdes fé como o grão, ele está fazendo aqui uma comparação. A sua fé tem que ser como o grão. Esse como aqui expressa uma comparação. O que é o grão de mostarda? Ele é uma semente bem pequena, mas é pequena com força. Essa semente, quando plantada, ela pode florescer de uma forma tão absurda, capaz de fazer grandes e volumosas sombras. Como é que a gente consegue imaginar uma coisa bem pequenininha se transformando em algo gigantesco a ponto de fazer sombra? É surreal, né? Mas é real. Esse grão de mostarda, ele tem esse poder. Quando Jesus diz assim, se você tiver fé como o grão, você vai poder muito mais do que você imagina. Mas o que é o grão? Ele só é o que é depois que ele é plantado. E como é que a gente faz para ser, então, a nossa fé como o grão de mostarda? Nós devemos plantar, cultivar, investir para que tenhamos, então, o resultado que ela promete. Se eu sei que o grão de mostarda pode me dar grandes sombras, eu vou fazer o quê? Bora lá, sombra, quero ver você? Não, eu tenho que pegar o grão, eu tenho que plantar, tenho que regar, tenho que cultivar, tenho que investir tempo para que aquilo, a médio e longo prazo, me dê um retorno. A nossa fé tem que ser assim, ela tem que ser plantada, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser investida, ela tem que ter um investimento de tempo para que ela possa trazer para mim este poder de olhar para um monte e dizer assim, sai daí e vai para ali. E esse exemplo dado por Jesus, você pode pegar um monte e mandar um monte sair daqui e ir para colar. É óbvio que você não vai chegar achando que você é uma fada, uma mágica e diz assim, quero que essa árvore saia daí agora e vá para o outro lado, porque eu tenho fé. Não é não. O que Jesus está querendo dizer é, você vai ser capaz de fazer e de ver coisas extraordinárias acontecendo. Mas a sua fé como grão de mostarda? Ela é investida diariamente ali, ela é cultivada? Talvez não. E aqui eu te digo, sabe por que não é tamanho do grão de mostarda? Porque Jesus iria se contradizer aqui. Como é que ele diz que nós devemos ter uma grande fé e dizer que se você tiver fé desse tamanho, não tem problema não. Esse tamanho já é o suficiente para transportar um monte para o outro canto? Que doideira, né? Jesus não ia se contradizer, foi a falta de fé de Pedro que Jesus olhou para ele e falou assim, oxe, cadê tua fé, homem? Ele poderia dizer, é que ela é do tamanho de um grão de mostarda. Jesus ia dizer assim, pequeno demais. Ele começa esse versículo dizendo para os discípulos, sabe por que vocês não expulsam? Por conta da pequenez da vossa fé. E no mesmo versículo ele ia dizer, se você tiver uma fé do tamanho do grão, então não é tamanho, isso é claro, e o texto mostra, é como o grão. O que é que eu quero que você faça hoje e traga para o seu coração? Alimente a sua fé,
Regue a sua fé, invista na sua fé, coloque a sua fé num solo fértil. E que é esse solo? É o próprio Cristo. É nele que nós devemos depositar, investir, cultivar a nossa fé, a nossa confiança. É neste lugar, esse é um solo seguro e fértil. Porque quando nós depositamos e plantamos a nossa fé neste lugar, mesmo que ela comece bem pequenininha, ela florescerá. Foi isso que aconteceu com aquela viúva. Ela ali colocou a esperança no lugar certo. É o Senhor que está mandando, então eu vou aqui colocar os meus medos e confiar. E ela tirou bons frutos. E não será diferente comigo. E não será diferente com você. Tá bom? Que Deus te abençoe muito nessa quinta-feira. Te dê uma excelente manhã, tarde, noite, um dia maravilhoso. E amanhã, sexta-feira, estaremos aqui para fecharmos com chave de ouro esse estudo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijo grande. Tchau, tchau.